O objetivo completo, pelo menos até agora, desse processo é criar um ambiente propício para as pessoas obedecerem. Já vocês vão entender um pouco mais desse raciocínio. Mas basicamente é seguindo aqui novas diretrizes para justamente sanar seus medos. Se analisarmos operações psicológicas, ela é exatamente igual. Ora, mas qual que é o medo disso daqui? O que está querendo se vender? Segurança, parece, né? Se a gente analisa todas as operações psicológicas anteriores e substituir os motivos daquelas ameaças lá de trás e colocar objetos voadores no local, vocês vão perceber que é exatamente a mesma trilha, a mesma ladainha, o mesmo enredo. Veremos, com toda certeza, que há um padrão comum de tudo isso daqui. Um indicador muito claro de que é novamente mais um evento encenado. Igual ao quê? Igual aos eventos de 2020. Vocês conhecem muito bem quais foram, né? Para aquelas pessoas que se recordam daqueles momentos que nós vivemos em 2020, lembra da história lá dos 15 dias, né? 2 semaninhas em casa, aquela coisa toda, né? É algo bastante parecido, viu, gente? E que o catalisador disso daqui são objetos aqui para deixar as pessoas sobrecarregadas, para autorizar o governo a estar fazendo ainda mais do mesmo, né? Como sempre fez. Mas antes da gente se aprofundar aqui nesse assunto, vamos falar aqui um pouquinho sobre esses trás desses drones, né? Na nossa observação, e de muitas e muitas pessoas que acompanham esse processo, seja pela perspectiva mística, esotérica, ocultista, ufológica, não importa, aquilo são sondas, né? Esse é um modelo clássico aqui que se tem de sondas. Essas sondas, sim, têm um comportamento parecido com os nossos drones de hélices, essa coisa toda, talvez pelo seu tamanho, embora um potencial muito maior. E ainda que os próprios drones estão ficando cada vez mais e mais sofisticados, né? Então aqueles UFOs, como eram tratados lá nos anos 60, 70, depois passou para a tradução, usamos mais o OVNI aqui no Brasil, né? Agora recentemente que virou o UAP, se eu não me engano, e esse neologismo novo que está sendo criado, provavelmente é o que vai pegar, né? Que é o DROVNI, uma mistura um pouquinho de tudo isso daqui. Contextualizando um pouquinho isso para vocês, não houve um aumento recente de sondas, aparições de discos voadores, ou seja lá o que o valha. Não houve. Não, como não houve, Ari? Claro que houve. Não, a mídia está noticiando, é diferente. Os movimentos diários de objetos voadores não identificados, que seria o termo que nós deveríamos utilizar, afinal de contas estamos aqui no Brasil, né? E essa é a tradução literal, isso acontece nessa mesma quantidade mundo afora. Aparentemente, os registros das pessoas que foram feitas e todas as visualizações que foram feitas, elas passaram a ter destaque em mídia. É diferente, né? A mesma quantidade, ou pelo menos muito próximo disso, aparece diariamente, viu, gente? Diariamente. Há vários sistemas de monitoramento disso daqui, apenas a maioria das pessoas ainda continua com aquela perspectiva, né? A hora que passar na televisão é porque existe, né? Se não passar na televisão, não existe, né? Muitas pessoas aqui que se dedicam a esses assuntos ainda consomem dessa maneira. Fazer o quê? Foram vistos, portanto, em todo mundo, todos esses dias aí, pela televisão, porque não foi outro lugar que você viu. Você viu? Não, você não viu. Talvez uma outra pessoa aqui tenha visto, acompanhado aqui, alguma coisa, inclusive, que está um pouco fora desse contexto, com naves até maiores, esse tipo de coisa, mas você não viu. Você comprou isso daqui pela mídia, não é isso? Esse é o fato. Os atuais movimentos que estão tendo, portanto, eles estão sendo muito mais noticiados, fartamente noticiados por alguma agenda, porque evidentemente, desde sempre, nós sabemos aqui que o papel da mídia é ridicularizar o quanto possa esse assunto, né? E também é necessário considerar aqui outros fatores também, como a participação de entidades não humanas, vamos colocar dessa maneira, né? A princípio, entendendo aqui que os terranos nós é uma classe, porque raça não somos, e há outros níveis de consciências, densidades, características, mesmo que materiais, que são aqui os tais dos nossos irmãos extraterranos, né? Há esses conglomerados estelares organizados
que é como eu gosto de chamar aqui federação, confederação, esse tipo de organização, né? Como é o caso da Federação Galáctica de Mundos, e os efeitos que nós percebemos dessa bitomínia aqui até agora são principalmente de origem humana. Pelo menos o que nós observamos, o que nós pensamos saber do que aconteceu até aqui agora, são dispositivos que os tais governos secretos, agências secretas, serviço espacial secreto, essa coisa toda, eles têm essa tecnologia de sondas. Não há nada muito transcendente nisso. Sabemos desde sempre aqui que isso existe, apenas não era mostrado. E agora, por essa agenda aqui, passou a ser mostrado. Muitos estão sendo transmitindo, inclusive, frequências militares de dentro dessas sondas aqui, o que torna a coisa ainda muito mais impactante, né? A qualidade das frequências que estão passando ali é a mesma qualidade de algumas frequências emitidas por dispositivos militares conhecidos. Essas frequências que são emanadas dali, elas têm interrompido, inclusive, as telecomunicações normais. São detectáveis até por equipamentos dentro do som de alguns carros. O carro sintoniza ali aquela frequência e você ouve, na nossa opinião, para aumentar o senso de medo aqui das pessoas, né? Gerando, inclusive, muitos distúrbios eletromagnéticos reais aqui, como tem acontecido nos estacionamentos dos carros ali em New Jersey, onde vários carros começaram a piscar suas luzes e tudo mais, ligando e desligando misteriosamente, para criar aqui essa sensação alienígena muito mais realista. Apenas parte da mesma operação psicológica. Assim é como nós pensamos saber. Então não existe envolvimento aqui de seres extraterrenos? Não disse isso, muito pelo contrário. Existe inclusive uma leniência deles sobre isso. Todas essas barbaridades que são feitas aqui por esse tal governo oculto, cabala oculta, ou seja lá o nome que você prefira utilizar, isso daqui tem a bênção da federação. Isso é muito chocante aqui para a maioria das pessoas, inclusive para aqueles que entendem aqui esses níveis de federação aqui como tudo amor e luz, né? Mas assim nos parece que e assim a gente está reportando. Claro que você, meu irmão, minha irmã, pode aqui tomar suas decisões e deve, inclusive, tomar suas decisões com tudo isso e não aceitar o que eu ou qualquer outra pessoa está falando aqui sobre o assunto. Apenas, como muitas pessoas perguntaram, resolvi fazer uma live específica sobre isso para exaurir o assunto. Embora tenha muita dúvida de que esse assunto vai ser exaurido. Provavelmente ele vai cair numa caixa mais baixa que agora, né? Ele vai sair do tom e depois ele vai voltar novamente um pouco mais forte. Mas a princípio nos parece que seja essa a tendência. Pelo menos nas outras falsas bandeiras globais com esse nível de impacto e de importância, é essa cadência mais ou menos que é utilizada. Agora eles estão coletando aqui todas as informações e fazendo análises desse comportamento coletivo como aconteceu, regionalizado e por percepção e faixa de pessoas.